E a paciência dos irmãos também, né? Nosso último estudo em Apocalipse, e Deus nos abençoe e conseguimos concluir aí pela graça de Deus. E hoje nós vamos vamos fazer uma enquete nas redes sociais aí, e o vencedor foram as epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? São aquelas epístolas fora do eixo paulino, né? João, Pedro, Judas e por aí vai. Então hoje nós vamos começar pela primeira carta de João. Te convido a abrir sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. 1 João 1, de 1 até o 10. E diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Só até o versículo 10. E, meus irmãos, hoje, semelhantemente ao que nós fizemos em Apocalipse, nós vamos trabalhar de forma introdutória para entender o contexto, e o autor aqui da carta de João. Esse é o mesmo autor que escreveu o Apocalipse. E nós precisamos imaginar quem era João. Imaginar um homem com seus 90 e poucos anos. Esse era o João da época, e por quem você tem profundo respeito, aquele senhor, como diria um professor, impoluto e sem jaça. Essa linguagem que ninguém sabe o que é isso mais. Você é uma pessoa acima de qualquer suspeita, respeitável, admirável, cujos ensinamentos estão carregados de autoridade, não por causa da idade meramente, mas porque durante toda a vida deste homem, ele foi conhecido como o discípulo amado. João capítulo 20, no versículo 2, João 21, 7 e 20, mostram que Jesus o tratava de uma forma singular. João era o discípulo a quem Jesus confiava de uma forma especial, que estivera ao lado do Senhor, que recebeu a incumbência do mestre de cuidar da sua mãe, depois que Jesus foi crucificado e partiu para o Pai. Nós temos esses relatos lá em João, no capítulo 19, do versículo 26 e 27. Ou seja, era alguém do círculo mais íntimo do nosso Senhor. Este ancião, esse velhinho aqui, é o último dos apóstolos do Senhor a estar ainda na sua milícia, na sua diligência sobre a terra. E agora, já no final da sua vida, segundo nós podemos apurar pelos historiadores da época, dentre eles Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, era alguém que nessa altura do campeonato precisava ser carregado numa cadeira para poder dizer à igreja. Alguém que não tinha condições físicas de per si estar na frente da igreja, e era carregado numa cadeira diante de toda a igreja para poder ensinar àquele povo de Deus. Este ancião é o apóstolo João.
aquele que era o filho de Zebedeu. João foi pastor da igreja de Éfeso, e dali ele escreveu suas 3 cartas entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Para quem ele escreveu a sua primeira carta, nós não sabemos exatamente. Fato é que essa carta se tornou, meus irmãos, corrente nas várias comunidades cristãs. Ela se espalhou pela igreja da época. E por isso mesmo ela veio ser conhecida como uma das epístolas gerais. Ou seja, ela não tinha um destinatário específico, ela era feita para a igreja como um corpo geral doutrinário. E veio a fazer parte, no tempo oportuno, obviamente, do cânon do Novo Testamento. Um pouco antes, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, João havia escrito o Evangelho, e depois de ter escrito essas cartas, João foi exilado na ilha de Patmos, que era uma prisão. Quem já ouviu falar de Alcatraz, por exemplo, né? Que era uma prisão intransponível, onde aqueles que ali caíam não tinham condições de fugir, porque era um negócio no meio do mar. A ilha de Patmos era como uma Alcatraz da época. Quem ali era exilado, quem ali era preso, podia dar tchau para a vida, porque não tinha como escapar dali. E Patmos era uma prisão que servia para criminosos, e segundo o próprio relato de João, em Apocalipse 1:9, o crime que o levou a estar preso ali era o crime hediondo de pregar a palavra de Deus, de testemunhar do Evangelho de Jesus. Nessa ilha, nessa prisão, João recebeu a revelação do Senhor, que nós conhecemos muito bem, contendo o último livro que está aí encartado na Bíblia, conforme nós a conhecemos, o livro do Apocalipse. Mas aqui na nossa primeira carta, nosso primeiro estudo, nós encontramos alguns temas que são muito importantes, que João levanta para nós, meus irmãos. O primeiro deles é o ataque dos inimigos de Cristo. E esses temas eles são interessantes pelo seguinte, porque embora eles tenham sido defendidos e tratados no século I da era cristã, eles continuam extremamente atuais, eles continuam extremamente relevantes na nossa época. E a primeira coisa que João trata, o primeiro assunto que João trata na sua carta é do ataque aos inimigos de Cristo. Alguém disse certa vez com muita propriedade que as heresias de hoje são as antigas heresias travestidas sob uma nova roupagem. Como disse o escritor bíblico, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo. Os problemas que enfrentamos hoje, meus irmãos, são os mesmos problemas que foram enfrentados desde que a igreja existe. E aqui na primeira carta de João, esse mesmo apóstolo faz um ataque veemente a algumas heresias que hoje também estão bem presentes na vida da igreja. João fala do anticristo, ou, no plural, dos anticristos. João declara no capítulo 2, no versículo 18, que o anticristo, ou os anticristos, têm surgido e que eles saíram do nosso meio. Olha que interessante a assertiva de João. Ele diz que aqueles que são os inimigos primordiais da fé cristã saíram do meio do povo de Deus, saíram do meio da igreja. E ele diz, saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, isto é, filho de Deus, teriam permanecido conosco. E dessa forma, a desistência destes mostra que eles não são dos nossos. Isso é muito atual. Quando uma pessoa abandona a fé, abandona a comunidade, a comunhão, a igreja, e parte para o mundo, ela está dando provas que alguém que é contrária à fé cristã. O termo ele é pesado, muitas vezes soa de uma forma até repulsiva, mas se mostra um anticristo. Eu estou negando aquilo que Cristo diz, eu sou um anticristo. João também combate espíritos enganosos. Olha o que ele diz, ele advertiu aos seus leitores que não dessem crédito a qualquer espírito, mas que eles deveriam sim prová-los para ver se procediam de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Não dei crédito a qualquer espírito, antes prove-os
para verem se procedem de Deus. Então, e o problema da época de João é um problema recorrente dos nossos dias. Se você quiser, é só ligar a televisão. Está aí farto em horário nobre, aliás, em qualquer horário, porque muitos dos problemas que nós temos hoje têm até canal próprio. Ou seja, está 24 horas veiculando bobagens por aí. João fala de outros hereges. Cristo é o Deus homem. Ele é totalmente Deus e é totalmente homem. Essa é uma doutrina cristalizada da fé cristã. As duas naturezas de Cristo. Cristo não é 50% homem e 50% Deus. Cristo é 100% Deus. Cristo é 100% homem. Mas essa verdade, meus irmãos, foi deturpada por hereges, não só nos dias de João, mas em todos os tempos, inclusive nos nossos dias. Defendendo essa doutrina bíblica, João diz que quem se recusa a crer nessa verdade e ensina outra coisa contrária a esta é falso profeta e procede do diabo. 1 João capítulo 2, no versículo 21. Lembrando que hoje a gente está fazendo um panorama da carta para que a gente possa explorá-la expositivamente a partir da próxima semana. E dentre esses hereges, meus irmãos, que João combate aqui, está um grupo muito conhecido na época, que era o grupo dos gnósticos. Os gnósticos são aqueles que tinham uma doutrina que dizia que era impossível a matéria e o espírito conviverem em harmonia. Por quê? Porque a matéria é inerentemente má. A matéria é má e o espírito é intrinsecamente, inerentemente bom. Então é impossível que Cristo seja 100% Deus e 100% homem, coexistindo matéria e espírito sob uma mesma forma. Autoanula-se essa forma. Então, as Escrituras foram sendo dilapidadas por esses grupos, e um dos mais famosos, ele é inclusive relatado pelos dois maiores historiadores do século I, Flávio José e Eusébio de Cesareia, é um camarada que se chama Cerinto. Cerinto dizia que Jesus, entre outras palavras, era um fantasma. Ou seja, Jesus é bom, Jesus é Deus, mas Jesus não é gente como a gente. Jesus não tem não compartilha da mesma matéria que nós compartilhamos. E entre as muitas heresias que Cerinto ensinou, está de que Jesus era filho biológico, era um ectoplasma, uma coisa, mas humanamente falando, daquilo que se pode concernir da natureza, Jesus era filho biológico de José e de Maria. José era o pai biológico de Jesus. Percebe que isso, embora seja dentro do campo daquilo que nós podemos perceber como natural, as pessoas nascem assim, tem um pai e uma mãe, na verdade, é assim que a vida prossegue, mas isso destrói toda a narrativa do Filho de Deus de uma forma sutil, e que, portanto, Jesus assim era apenas um homem comum, e o Cristo que foi dado a ele, esse era um fantasma. Ele não habitava com ele, mas o cobria em diversos momentos. Olha a confusão que isso trouxe na cabeça da igreja, meus irmãos. Quando o Cristo vem na figura do Evangelho que mostra que Jesus é batizado e desce uma forma como de pomba sobre ele, e uma voz do céu diz que "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer", ali o Cristo, ou seja, o Deus Filho desce sobre aquele mero homem, Jesus, e o torna momentaneamente filho de Deus. Que situação que a igreja... Você acha que nós temos problemas hoje, meus irmãos? Você acha que os problemas que a igreja enfrenta hoje são graves? Imagina o pepino que tinha nessa época. Imagina o problema que João teve que enfrentar com esse tipo de doutrina, com esse tipo de erro. E João é enfático aqui. Se alguém vai ter com você, se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, ou seja, do Evangelho, nem o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. João está falando, olha, como diria a dona Florinda, afaste-se dessa gentalha tesoura. Não dá. João, ele é duro
porque os problemas eram duros naquela época. Os nossos problemas hoje são bem mais tranquilos. E os ensinamentos errados, a doutrina distorcida, ela sempre resulta num comportamento pecaminoso. Trazendo para os nossos dias, quando se tem uma visão distorcida da lei de Deus, fatalmente o entendimento sobre o pecado também será deturpado. Quando nós olhamos para aquilo que Deus diz e traduzimos à nossa maneira, a nossa visão daquilo que Deus quer e daquilo que Deus escreve é retorcida também. Quando nós não entendemos a palavra de Deus como ela está escrita, nós caminhamos para os extremos. Ou nós caímos num legalismo extremo, ou nós caímos na libertinagem do tudo pode. Por isso esse mesmo João enfatiza lá no capítulo 3, no versículo 6, o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. E contra esses erros que estavam entrando, infiltrando-se na igreja, João apresenta Jesus como o verdadeiro Deus, como a verdadeira vida. E João faz declarações importantes de fé aqui, meus irmãos. Não apenas detecta o mal. João não dá apenas um diagnóstico do problema. O problema é esse. Mas João coloca declarações de fé importantes aqui que norteiam a nossa vida. A primeira declaração que João faz é da característica de Deus. Deus é luz. Está aí no versículo 5 do capítulo 1. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a declaração de João era para contrastar com os hereges gnósticos que diziam que uma vez que você alcança o conhecimento, não precisa se prender a nenhum sistema de leis e nem praticar algo que seja tido como a verdade. Mas quem é de Deus vive na prática da verdade e anda na luz. A gnose é o conhecimento per si, em que, quando se alcança o ápice, nenhum sistema pode contemplar a mente que o alcança. João diz que Jesus é o Filho de Deus. João deixa bem claro que quem não confessa que Jesus é o Cristo, ou seja, um ungido de Deus, é o anticristo. E nega tanto o Pai quanto o Filho. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23. João diz que Deus é amor. Olha que interessante. Capítulo 4, versículo 8. Ou seja, se quisermos conhecer o amor de verdade, precisamos conhecer e nos relacionar com Deus. Porque não há amor de verdade fora de Deus. Eu li um livro há pouco tempo atrás, inclusive hoje eu indiquei ele para um irmão, que é muito interessante. Ele acaba bagunçando um pouco a cabeça da gente no início. O título é A Igreja e a Grande Ofensa ao Amor de Deus. O grande problema levantado pelo autor ali é que a maioria de nós, para não dizer a totalidade, faz uma mera ideia do que seja amor. Nós não sabemos o que é amor. Amor, para a maioria de nós, é um sentimento assim, permissivo, é um sentimento que dá, vamos dizer assim, salvos-condutos, que dá liberdades, enquanto o amor que a Bíblia diz, o amor que a Bíblia nos mostra é um amor que disciplina, que corrige, que conserta, que coloca as coisas nos seus eixos. Nós não entendemos o que é o amor, e Deus é amor. E se nós quisermos conhecer o que é amor, nós precisamos nos relacionar com Deus. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que Paulo está dizendo é que quando a enfermidade vier, ela fatalmente cooperará para que Deus seja glorificado. Já pensou que um câncer terminal pode ser um instrumento de Deus para a glória dele? Que uma morte repentina pode ser um instrumento para que Deus seja glorificado? Isso é incompreensível para nós, mas de fato é. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque quando essas coisas atingem aqueles que amam a Deus, elas não fazem a menor importância. Era o que Paulo dizia, quer vivamos, quer morramos, vivamos ou morramos para Deus. Eu, particularmente, disse Paulo, prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para falar a realidade dos fatos,
O que Paulo dizia é: se Deus me levar hoje, eu estou numa felicidade tremenda, porque eu sei que eu tenho Cristo. Essa é a diferença do cristão. Enquanto o mundo tem pavor da morte, tem pavor da enfermidade, de estar numa situação de fora de controle da situação, o cristão sabe que todas essas coisas são meros instrumentos para que Deus manifeste a sua glória, né? Nos ensinamentos que Ele traz para nós e para os outros, e também para abreviar a nossa ida para o nosso verdadeiro destino, o nosso verdadeiro lar. Deus é amor. João fala da fé em Deus. O mandamento de Deus é que nós creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Capítulo 3, versículo 23. E fé, meus irmãos, ela tem um sinônimo que pode ser colocado de forma assim, inequívoca. Fé é obediência. Não adianta você falar que crê em Deus, que você tem devoção por Deus, se você quer caminhar segundo os seus próprios preceitos. Fé é obediência, e não a fé verdadeira, que não se coloque à disposição do agir de Deus. O mesmo Paulo, que nós usamos de modelo aqui, disse que certa feita, em certa altura, já não era ele mais quem vivia, é Cristo que vivia nele, ou seja, a vontade estabelecida na sua agência, na sua forma de viver, era a vontade de Deus. João fala do pecado. E esse assunto aqui ele aparece em todos os capítulos da carta. É muito interessante, porque todos os capítulos de 1 João fazem menção ao pecado. Ao pecado nós tratamos com confissão, pois ele é transgressão da lei de Deus. O pecado requer purificação, e dele devemos todos nós nos afastar, pois quem é de Deus, como diz o mesmo João, não vive na prática do pecado. O pecado é a característica principal, a iniquidade é a característica principal do anticristo. E João fala da vida eterna. Esse assunto é constante também e central em todos os escritos de João. Ele sempre enfatiza que a vida eterna se resume ou é o próprio Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que você vai reparar e perceber isso, que João ele é repetitivo. Ele torna os temas no decorrer dos seus escritos. Porém, ele é diretivo. Ele é repetitivo, porém diretivo. E quando eu vejo essa característica em João, me lembro do meu avô. E eu acho que toda pessoa idosa ela tem essa característica de repetir as coisas, né? Humanamente é assim mesmo. A gente sabe que é um pouco de falha da máquina, né? Meu avô a gente chegava na casa dele, todo domingo ele contava o mesmo caso. Como se fosse a primeira vez. Com a mesma empolgação que ele contou na semana anterior, porque ele não sabia que ele tinha contado, ele se esqueceu que havia contado, mas muitos desses casos foram marcados na minha memória justamente pela repetição inconsciente, ele não sabia que estava fazendo aquilo. Todo idoso ele é repetitivo em suas histórias, em suas conversas, e essa também é uma característica do velho apóstolo João aqui. Quando nós lemos essa carta de ponta a ponta, ela não segue a mesma estrutura, por exemplo, do Evangelho ou das cartas de outro apóstolo como Paulo. Antes aqui, o pensamento de João, ele está num constante vai e vem, num fluxo e refluxo. Enquanto João está falando de um assunto, ele passa para outro, depois retorna ao assunto anterior e por isso ele vai repetindo. Mas, como eu disse, isso é muito interessante. Em dias como os nossos, em que a transmissão do ensino contemporâneo teogeriza a repetição, segundo os padrões atuais, se um professor for repetitivo, em suas aulas ele é tido alguém como estagnado ou sem conhecimento. Falar de repetição como método de ensino é algo complicado nos nossos dias. Nós entendemos que justamente por termos tantas informações o tempo todo sendo despejadas sobre nós nos tornamos muitas vezes incapazes de reter as coisas. Eu fui fazer uma prova esses dias para trás com um enunciado, era maior do que tudo. Falei, gente, eu queria 15 vezes, porque eu estou acostumado com o Twitter. 140 caracteres, as pessoas não querem saber mais do que isso hoje. Um enunciado, você tem que fatiar ele. Né? Isso aqui, ler, reler, e a gente está desacostumado. A repetição é um método importante
E deve ser considerado sempre, pois seleciona o que realmente é central, o que realmente é importante. João, obviamente guiado pelo próprio Espírito de Deus, né? A gente está falando da agência do escritor humano, mas nunca podemos nos esquecer de que quem guia a pena do escritor aqui é o Espírito Santo. Ele está sob a vontade de Deus, sob as ordens de Deus. E por isso é importante nós lembrarmos que aquilo que é importante para nós, em nossa vida, em nossa velhice, será um assunto que nós vamos repetir. Lembra de um texto da Bíblia, de um versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Geralmente, no avançar da nossa idade, nós vamos repetir os fatos que marcaram a nossa vida. Contar as histórias que foram importantes para nós. Para João, para o velho João, o que foi importante na sua vida tornou-se o assunto da sua velhice. Ou seja, o que importava para João era o amor de Deus, as duas naturezas de Jesus, a prática da justiça como identificação com Deus. O que ocupava o coração do apóstolo era pregar o Evangelho. Porém, em toda a repetitividade de João, fica evidente também o quanto ele era diretivo em seus ensinamentos. O uso dos pronomes demonstrativos aqui, nisto, isto, este, aquele, etc., meus irmãos, dos verbos conjugados no modo imperativo, vede, permanecei, ou as ordens claras que João dá, não ameis o mundo, está lá em João 2,15, dão-nos a impressão de que João, de um João que está colocando o dedo sobre a questão e dizendo, olha, presta atenção aqui, filhinho, sabe aquele vovô que chega, olha isso aqui, presta atenção, é isso que você precisa saber, é nisso que você precisa concentrar os seus esforços, é isso que você tem que fazer da sua vida. Em momento algum, as palavras de João são em forma de conselhos de um bom velhinho, de um senil qualquer, mas elas são ordens muito bem definidas e claras sobre como nós devemos viver nesse mundo. João tem absolutamente consciência plena de tudo aquilo que ele está dizendo. É a palavra de Deus. E nada menos do que isso. João não é mais um velhinho caduco. João era um instrumento da ação de Deus. E o que nós aprendemos com isso? O que Deus quer que nós façamos da nossa vida? O que João quer que eu e você, nós façamos da nossa vida, é que semelhantemente a ele, meus irmãos, nós sejamos defensores da fé cristã. É isso que Deus quer da sua igreja. Os nossos dias têm sido dias de intensos ataques à fé cristã. Muito embora o nosso país não esteja envolvido numa guerra física, como os nossos irmãos orientais, onde nós temos aí grupos que matam mesmo as pessoas porque confessam a sua fé, nós temos um patrulhamento ideológico terrível sendo ministrado pela grande mídia. Uma construção de um status quo, de uma forma de pensamento que quer colocar tudo aquilo que Deus colocou como retrógrado, como homofóbico, ou sei lá, mas o que você pode levantar como adjetivo. Tudo isso que o nosso tempo tem se colocado como verdade, na realidade é uma afronta, é uma assinte à fé cristã. Eu não falo das proibições, né, que nós não temos de praticar os nossos cultos. Eu falo de ataques em que a Bíblia tem sido colocada em dúvida, onde a palavra de Deus tem sido, nos bancos de universidades, nas grandes mídias, colocada como um livro ultrapassado, como um escrito de uma outra era e que não tem nada a colaborar com o homem contemporâneo. O tempo todo, a fé cristã tem sofrido ataques e está cada vez menor o número de crentes preparados para defender a fé no meio dessa geração corrupta. Às vezes a gente se preocupa muito com Deus. Defender Deus não precisa de defesa. Precisa de defesa da nossa fé, porque Deus deu a fé para nós. Nós precisamos defendê-la pela verdade da palavra. João nos ensina o que nós devemos cultivar, que eu e você, nós devemos cultivar na nossa vida algo que será assunto na nossa velhice. Nós precisamos cultivar valores. Para João, o já idoso apóstolo aqui, a palavra de Deus, a pessoa bendita de Jesus,
O amor de Deus revelado em Cristo e o amor de Deus, a Deus, perdão, e ao irmão, a santidade de vida, a maneira correta de lidar com o pecado, foram os assuntos que ocuparam o seu coração por toda a sua vida. E foram esses assuntos que estiveram em sua memória na sua vida idosa. Foram os assuntos que permearam a sua velhice. Alguém disse que envelhecer com qualidade de vida depende da qualidade de vida que se teve. João já não tinha mais saúde física, como eu disse, mas seu coração ele pulsava no ritmo do céu, no ritmo das coisas de Deus. Porque de que adianta envelhecer com saúde no corpo, mas com o coração carregado de pecados, distante de Deus, com a consciência acusando o tempo todo pelos erros do passado, erros que não foram biblicamente tratados. Que adianta ter saúde e viver angustiado, distante de Deus? João nos convida a nos lembrar disso. Aquilo que ocupar o seu coração durante a vida será o assunto que permeará a sua velhice. E para concluir, meus irmãos, o que nós podemos trazer como resumo, como substrato disso, de tudo que João expõe, e nós vamos tratar disso de forma mais assertiva a partir da próxima quarta, hoje é um panorama só, é de que o resumo da ópera aqui é que se Cristo não for tudo na minha vida hoje, se Cristo não for a razão, o centro das minhas ações, a minha vida vai se resumir sempre em sendo nada. Se Cristo não for o centro, a motivação para que eu saia de casa, para que eu me mova no trabalho, para que eu me relacione com meu semelhante, para que eu estude, para que eu empreenda, para que eu viva, nada do que eu fizer vai ter algum valor relevante. O que João diz é que se Cristo não for tudo na minha vida, a minha vida será um completo nada para sempre. E graças a Deus, porque nós temos esse grande privilégio em podermos debruçar sobre essa palavra e na ação do Espírito Santo compreender que de fato as coisas são assim. Não adianta, como nós vimos no caso do texto que lemos no início do Evangelho, termos recursos, termos bens, termos expectativas, se Jesus não chegar na nossa vida, nós vamos permanecer enfermos, não só fisicamente. Fisicamente é um mero detalhe, de menos importância, mas espiritualmente enfermos, mortalmente enfermos. Que Deus seja glorificado, que Deus seja bendito, que Deus seja exaltado, e que assim como João, meus irmãos, nós possamos ter na nossa mente e no nosso coração aquilo que realmente importa, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai, a não ser passando por Ele. A Ele seja a glória para sempre. Amém?